Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Café com a Prof, dessa transição de Os Profs Podcast para Café com a Prof. Mas nós estaremos continuando a compartilhar insights valiosos e reflexões que vão te ajudar a viver mais e melhor. Esse é o nosso objetivo: alta performance na vida pessoal e na vida profissional. E no episódio de hoje, nós estaremos conversando sobre o poder da comunicação, como que a gente pode fazer para se comunicar melhor. E não somente isso, mas também sobre como nós podemos agarrar as oportunidades para que a gente possa aprender a se comunicar melhor e, através da comunicação, criar novas oportunidades. Mas antes de entrarmos no conteúdo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Eu sempre fui uma pessoa tímida, e isso realmente só começou a mudar na minha vida depois que eu entrei na universidade. Quando eu estudava, né, no tempo de escola, eu sempre tive muita dificuldade de apresentar seminário, sempre tive muita dificuldade de apresentar trabalho escolar, porque eu não gostava da sensação que eu tinha quando eu ficava diante da sala de aula e com os meus colegas de turma me observando, né? Aquilo me gerava um desconforto muito grande, eu tremia. Já teve apresentação de trabalho, né, de seminário, que eu cheguei a passar mal na escola. E tinha um professor especificamente, já do meu ensino médio, professor de geografia, que o método avaliativo que ele mais gostava de usar era justamente a apresentação de seminário. E aí, quando ele ministrava o conteúdo, chegava no final da aula, fazia aquela separação de temas e dos grupos, eu já ficava nervosa antes mesmo de saber qual a data que o meu grupo iria apresentar. E no dia da apresentação, meu Deus, era uma sensação péssima que eu tinha. Eu realmente me sentia muito desconfortável, me sentia muito mal. Mas eu me colocava na posição, né, de vou apresentar, ainda que seja algo totalmente fora da minha zona de conforto, porque eu sabia que era necessário. Mas ok, terminei o terceiro ano de ensino médio, entrei na fase de universidade. Fiz o vestibular no decorrer do ensino médio. Na época, o vestibular era dividido em três fases, né? Uma fase no primeiro ano do ensino médio, outra fase no segundo, outra fase no terceiro. Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi prestar vestibular. Naquela época eu não tinha ainda muita clareza sobre para qual área eu iria, mas como eu sempre tive uma afinidade maior com exatas, física, química e matemática, eu estava pendendo a escolher uma destas áreas. Quando eu fiz toda a prova do vestibular, que eu vi a minha média final, que não foi uma média tão significativa assim, eu fui observar qual desses três cursos, qual dessas três áreas eu teria maior possibilidade de entrar. E aí eu vi na época que o curso de física a média era mais baixa. Então eu acabei optando por fazer física pelo pré-requisito de média. Eu queria entrar na universidade, independente de qual fosse o curso, desde que fossem exatas, então eu acabei indo para física. Naquela época eu não tinha muita clareza sobre o que era licenciatura, sobre o que era bacharelado, mas eu fui pesquisando, conversando com algumas pessoas, até com professores. Aí eu me lembro que um deles, né, chegou a explicar que o bacharelado era para quem quisesse atuar na área da pesquisa, e a licenciatura era para quem queria se tornar professor. E aí eu olhei para aquele contexto e eu pensei, tá, eu não quero atuar na área da pesquisa e nem quero ser professora. Como é que eu vou fazer? Mas, dentre as duas opções, a que era mais confortável para mim era a licenciatura. Eu não me identificava com a área da pesquisa, não me via trabalhando com isso no longo prazo e entrei na licenciatura. Claro, tive muitas barreiras, né, no início do curso, porque se eu já tinha dificuldade em apresentar seminários na escola, no curso de licenciatura, óbvio que isso ia acontecer de forma mais recorrente, porque o curso estava formando professores. E uma das habilidades que o professor de fato precisa ter para atuar bem na sua profissão é a comunicação, né? É a oratória. Não tem como um professor que não gosta da prática da oratória se tornar um bom professor. Então, eu fui agarrando as oportunidades que foram surgindo dentro do próprio curso para que eu pudesse me melhorar nesse sentido, ainda que eu não tivesse total clareza se de fato eu iria seguir naquela carreira ou não. Aí eu lembro que neste mesmo período, na verdade, eu comecei a faculdade no segundo semestre de 2010. No primeiro semestre de 2010, eu me aproximei de alguns jovens de uma igreja, na igreja próxima ao local onde eu morava,
E aí eu comecei a participar desses momentos com essa juventude, células, aí comecei a frequentar cultos com a juventude também. E eu fui gostando daquilo. Eu vi as pessoas indo lá para o púlpito, fazendo aquele momento de oração, de ministração de culto, momento de louvor, e eu achava a coisa mais linda do mundo aquilo tudo, né? Eu olhava e dizia, eu quero isso para mim. Como é que eu faço para me tornar uma pessoa que fala tão bem diante do público? Era uma coisa que eu sentia desejo, mas eu tinha muita dificuldade e eu não sabia bem como fazer. Mas aí eu já estava em dois ambientes que poderiam me propiciar oportunidades para trabalhar isso. O primeiro ambiente, a igreja, né? Pelo contato com as pessoas e pela maneira como as coisas funcionavam dentro da igreja. E o segundo ambiente, a universidade, num curso de licenciatura, que obviamente iria trabalhar pessoas a, a trabalharem melhor a sua comunicação e, consequentemente, a sua oratória. Então, todas as oportunidades que surgiram, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito religioso, para que eu trabalhasse isso em mim, eu acabei de fato agarrando. Tanto que, com o tempo depois, só não vou conseguir me recordar o ano exatamente, mas com o tempo depois, como eu já estava mais engajada com a juventude da igreja, eu recebi o convite do líder da juventude da época para levar uma palavra curta no culto de quinta-feira, que era quando acontecia, e ainda acontece, o culto jovem, né? E aí eu fiquei com muito nervosismo, não sabia se aceitava aquela proposta ou não, mas eu acabei agarrando a oportunidade, porque a minha mente já estava trabalhada para isso, né? Minha mente já sabia exatamente que eu queria me melhorar nisso, tanto pela questão profissional quanto pela questão pessoal. Então, as oportunidades que aparecessem, eu estava muito disposta a agarrar. Então, ainda que eu não me sentisse segura naquele momento em aceitar a proposta, eu fui. E aí, nessa quinta-feira do culto jovem, levei uma palavra bem curtinha, nem me lembro exatamente como foi. Lembro que fiquei muito travada, muito tímida, né? A maneira como meu corpo se comportava, a minha linguagem corporal demonstrava isso, mas eu me expressei relativamente bem. Tanto que depois desse momento, outras pessoas da igreja passaram também a proporcionar essa oportunidade, né? Para estar ministrando o culto, para estar levando palavra, para estar fazendo um momento de louvor, que eu também cantava na igreja. E aí eu fui me lapidando, me lapidando, me lapidando. E já dentro da universidade apareceram oportunidades como apresentação de seminário, bolsas de estudo. Inclusive, uma dessas bolsas foi muito significativa na minha jornada, foi a bolsa do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Então, óbvio que pelo próprio nome, as experiências que eu ia ter nesse âmbito com essa bolsa de estudo iria me melhorar também nessa questão. Agora uma pausa rapidinho no meio do vídeo para te lembrar de deixar o teu like aqui e se inscrever no canal. E através dessa bolsa eu comecei a estagiar em algumas escolas de Maceió, Lagoa, cidade vizinha. Eu sou de Boca da Mata e moro em Boca da Mata nesse atual momento. Comecei a trabalhar em outras escolas aqui no meu município mesmo, em Boca da Mata. E aí, ainda que não me sentisse a pessoa mais preparada do mundo e que não tivesse a melhor oratória do mundo, eu fui agarrando todas as oportunidades até me encontrar hoje como uma pessoa que lida bem com a comunicação, que não tem vergonha para falar para públicos grandes, públicos pequenos, ou estar diante de uma câmera gravando, mas são coisas que hoje passaram a ser naturais, porque antes eu me permiti ter essas experiências e eu já estava com aquela mentalidade de preciso me melhorar e agarrei as oportunidades para me melhorar nesse sentido. Agora, levando em consideração a minha história, eu tenho a minha história, você tem a sua, as pessoas ao seu redor têm as suas histórias, respectivamente. Eu quero que você pense e reflita sobre a seguinte pergunta: como você chegou aonde você chegou? Para pensar na pessoa que você é hoje, nas coisas que você conquistou e reflete. Como você chegou no ponto que você chegou? Quem você é profissionalmente? Como foi que você chegou no ponto em que você está? Até no âmbito relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, como você conheceu a pessoa com quem você está? As suas amizades. Como você chegou a conhecer as pessoas que hoje são seus amigos? Pensa nisso. Pensa nisso. E reflete. Claro que você conseguiu alcançar as coisas que hoje você tem também por fruto do seu esforço. Não estou invalidando isso de forma alguma e nem é para você invalidar. Só que você também tem que entender que não foi somente o seu esforço que te fez chegar ao ponto onde você está. Você chegou também no ponto onde você está hoje
através de pessoas, simplesmente porque pessoas são oportunidades. Guarda isso. Pessoas são oportunidades. No início da nossa jornada, quando a gente está querendo melhorar a nossa oratória, que a gente não tem lá muita clareza de como fazer, algumas pessoas vão chegando na sua vida, vão te mostrando caminhos, vão te mostrando oportunidades, e cabe a você agarrar essas oportunidades ou não. Mas quando você se permite agarrar essas oportunidades, você vai, de certo modo, se lapidando e vai se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente, saindo da sua zona de conforto e se tornando uma pessoa mais comunicativa. Lembre da minha história. Eu nunca fui uma pessoa comunicativa. Eu me tornei. E eu só me tornei porque eu quis agarrar as oportunidades que apareceram no decorrer da minha jornada e eu quis agarrar as oportunidades que as pessoas me mostraram no decorrer dessa jornada. O meu primeiro emprego eu consegui por indicação de um professor meu do ensino médio. A bolsa de estudos do PIBID eu consegui quando eu estava indo ao banheiro na universidade. É uma história engraçada, mas foi exatamente assim. Eu estava indo ao banheiro, um professor passou por mim, ele já havia notado como eu, de fato, gostava de estudar e me dedicava ao curso. Aí ele olhou para mim e disse, olha, a gente está fazendo a seleção para a bolsa do PIBID. Se você tiver interesse, vá lá na minha sala que eu te explico como é que vai acontecer esse processo de seleção. E assim foi, eu poderia simplesmente ter visto aquela oportunidade, chegar até a mim e eu ter ignorado, mas eu escolhi agarrar, porque pessoas são oportunidades. Lembre sempre disso. Então, no início da nossa jornada, pessoas vão chegar, no início, no meio, no fim, enfim, independente do estágio, mas principalmente no início, quando as coisas não estão muito claras na nossa cabeça, pessoas vão chegar e essas pessoas são oportunidades que você pode ou não agarrar para crescer e se desenvolver. Mas se você escolher agarrar essas oportunidades, você cresce, você se desenvolve. Pessoas são oportunidades. Guarda isso. Guarda isso. Mas ao mesmo tempo, eu também quero que você pense que depois que você tem uma mentalidade trabalhada, você sabe o que você quer e você busca formas de lapidar isso, agarrando as oportunidades que chegam até você, a comunicação, depois de trabalhada, ela também passa a ser uma ferramenta para a criação de oportunidades. Perceba, a oportunidade chega a você e você tem o poder de escolher ou não, certo? Da mesma forma como aconteceu comigo, e se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, eu tenho certeza que também aconteceu com você. Mas quando a sua comunicação já está mais lapidada, e você já tem uma clareza maior do que fazer e como fazer, aí você pode, através dela, criar as suas oportunidades. E como é que você pode criar as suas oportunidades? Vou citar alguns exemplos aqui, ó. Palestras. Você não precisa necessariamente receber o convite para desenvolver ou apresentar a tua palestra, ministrar a tua palestra. Você pode chegar a alguém que você tenha um certo contato, aí onde vem a questão também de que pessoas são oportunidades. Você pode chegar na sua rede de contato, criar esse elo e oferecer uma palestra em algum âmbito, seja numa escola, seja numa universidade, seja numa empresa, oferece essa palestra. Vai ser uma troca mútua de conhecimento e de crescimento. Ah, mas eu não me sinto bem fazendo uma palestra. Ok, né? Oratória não é só sobre isso. Você pode também trabalhar essa questão pegando o seu celular, colocando na tua frente e gravando um story para o teu Instagram, um vídeo com ao menos de 1 minuto e você já consegue ser mais comunicativo, trabalhar mais isso. Da mesma forma que você pode também pegar o seu celular e gravar um vídeo mais aprofundado, criar um canal no YouTube e colocar esse conteúdo lá. Enfim, independente do contexto, independente do exemplo, independente da situação, o que eu quero que você lembre é que com a comunicação você também tem a capacidade de criar oportunidades. Lembre, pessoas são oportunidades, isso é um ponto muito significativo, é algo muito importante para você lembrar constantemente, mas também lembre que a comunicação faz com que você crie oportunidades, ou te ajude a criar oportunidades. Quanto mais você se comunica, mais pessoas vão ouvir você. E quanto mais pessoas te ouvem, mais oportunidades você cria. Além de que, através da comunicação, você pode criar oportunidades de conhecer novas pessoas. Mas interessante seria se essas pessoas novas que você venha a conhecer estivesse diretamente relacionada ao tipo de coisa que você quer para a sua vida.
E aí vale refletir, né? Você já tem clareza de onde você quer chegar nos próximos anos, nos próximos 3, 5 anos? Se não, se pergunte onde você quer chegar. E depois que você tiver clareza sobre o ponto onde você deseja chegar, faça uma segunda pergunta. Existem pessoas que já chegaram no ponto onde eu desejo chegar? E se você conhecer pessoas que já chegaram no ponto onde você deseja, aí você se faz uma terceira pergunta: o que eu posso fazer para manter uma comunicação com essa pessoa? O que, é que eu posso fazer de forma intencional para me aproximar dessa pessoa? E aí você pode estar utilizando da sua comunicação para, de forma intencional, se aproximar de pessoas, aumentar a tua rede de contato, aumentar teu network e, consequentemente, estar rodeado de pessoas que já alcançaram um objetivo similar ao seu, ou que já alcançaram um objetivo que você quer alcançar. E aí você não estará somente aprendendo com essas pessoas, mas também estará modulando o seu ambiente. Afinal de contas, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Tudo o que você deseja pode estar a uma pessoa de distância. Lembre-se, pessoas são oportunidades. Se essas pessoas chegam de forma natural, seguindo o fluxo da vida, por alguma intervenção divina, se você acreditar nisso assim como eu acredito, tudo bem, mas lembre-se também que você pode, de forma intencional, se conectar com pessoas que se alinham com seu objetivo. E talvez o ponto onde você deseja estar, o local, o objetivo que você deseja alcançar, pode estar a uma pessoa de distância. Então, trabalhe e melhore a sua comunicação. Agarre as oportunidades que chegarem até você, mas também aprenda a criar essas oportunidades. Ah, e não esquece, se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir o que foi compartilhado aqui. Te vejo no próximo episódio.